Fala, torcedor vascaíno, o Dimitri Payet foi perguntado após o jogo de sábado contra o Sport se ele vai renovar o contrato com o Vasco da Gama. E a resposta do jogador me deixou com uma dúvida, até porque ultimamente as notícias que vêm surgindo é de que o Payet não vai renovar o contrato com o Vasco. Mas a resposta do jogador que você vai ver nesse vídeo me deixou com uma dúvida enorme. Você, torcedor vascaíno, renovaria o contrato do Payet ou não? Coloca aqui nos comentários. E o Fábio Carilli, que estava sendo muito pressionado e criticado pelo torcedor vascaíno, afinal, depois da vitória de sábado contra o Sport, deu uma acalmada. Terça-feira tem mais uma batalha fora de casa e a gente vê também que os jogadores do Vasco estão juntos e estão apoiando o Fábio Carilli. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João. Você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você clicar no botão do like e se inscrever no canal, que é muito importante. Vamos tentar bater uma meta aí nesse vídeo de 30 likes. Ajuda a gente, que é importantíssimo. Tamo junto? Agora vamos lá, vamos colocar o vídeo do Payet aqui para vocês, da resposta dele a um torcedor, um jornalista que fez a pergunta para o jogador se ele vai renovar o contrato com o Vasco ou não. E a resposta do Payet me deixou com uma dúvida na minha cabeça. Então tá aqui, ó. Reação de Dimitri Payet ao ser perguntado se vive seus últimos momentos como jogador do Vasco. Olha aqui, ó, vamos lá. Tu restais ou pas? J'ai l'obligation de vous demander, Jimmy. Arranhou. Então você vê, né, eu não sei se é um jornalista que sabe falar francês ou um torcedor, algo do tipo, mas alguém perguntou pro Payet em francês, né, se ele tá vivendo os últimos momentos, né, dentro do Vasco da Gama, até porque ultimamente as notícias que vêm surgindo é de que o Payet não vai renovar o contrato com o Vasco. Eu deixo essa pergunta para você, torcedor, também. Eu coloquei no post aqui do nosso canal, aqui, ó, vascaínos, o Vasco deve renovar o contrato do francês Dimitri Payet, e ali muita gente votou sim, 61%, não 39%. Até o momento tem 349 votos do pessoal. Então fica essa dúvida para você aí, torcedor vascaíno. Você quer que o Payet continue no Vasco ou não? Deixa essa pergunta para vocês aí nos comentários, beleza? Então responde para mim aí. Bom, e tá aqui, né? Sem renovar com o Payet, o Vasco vai atacar o mercado da janela do meio do ano. O Vasco não vai renovar o contrato de Dimitri Payet. Essa informação foi dada pelo Atenção Vascaínos. O Gigante da Colina vai atacar a contratação para essa posição na janela do meio do ano. Essa janela do meio do ano do Vasco aí tende a ser uma janela muito boa, tá? Que o Vasco vai reforçar muito bem o elenco e tudo mais. Então, tô criando uma expectativa enorme para essa janela do meio do ano. Tem a janela do Mundial também e etc. Então, vamos esperar aí, espero que seja uma janela muito boa do Vasco da Gama. Então, tem essa pergunta do francês, se alguém souber falar francês e colocar aqui no chat o que ele perguntou, né? Mas a reação do Payet ali é uma reação de tipo assim, de estar feliz, de talvez possa renovar, que não seja verdade, né? Enfim, eu não sei, fica uma dúvida na minha cabeça. Dou play aqui de novo pra vocês assistirem, ó. Tu restais ou pas? Olha lá, ele sai rindo e aí depois o cara pergunta, faz mais uma pergunta ou não sei, fala alguma coisa pra ele. Ali, ó. Obligation de vous demander, Jimmy. Entendeu? Aí eu não consigo entender de verdade o que é, né? Não falo francês. Mas enfim, fica essa dúvida. E aí pro torcedor vascaíno que quer que o Payet saia ou não saia, coloca aqui nos comentários a sua opinião. E aí, cara, eu fui buscar o Transfermarkt do Payet. O Payet, ele tem 38 anos de idade, ele tá numa idade muito avançada, é lógico que ele é meio campista, não precisa correr pra marcar e tudo mais, mas mesmo assim é uma idade muito avançada, é um jogador ali que tem contrato até o dia 30/6, então daqui 2 meses acaba o contrato do Payet, né, com o Vasco da Gama, e as informações que surgiram é que o Payet não vai renovar o contrato com o Vasco, beleza? E aí, vamos lá, ó. O desempenho do Payet, desde que ele chegou no Vasco, é um desempenho de um jogador que, cara, teve problemas físicos, né? Teve momentos que o Payet tava gordo, teve momentos que o Payet tava magro, teve momentos que o Payet tava no... A gente via que ele tava melhorando, que era no início de 2024, mas acabou que tava sofrendo com lesões, enfim, né? E olha aqui, a gente pode dar uma olhada aqui, 24 e 25, a temporada do Payet. Ele fez 16 jogos somente, 0 gols, 3 assistências e 1 cartão amarelo. E 538 minutos jogados. Né? Ele foi ali o reserva do Coutinho. Hoje o Payet, ele é reserva do Coutinho. Inclusive o Coutinho tá jogando muita bola, né? A gente que criticou o Coutinho um tempo atrás, o Coutinho agora parece que pegou confiança realmente.
tá tentando arriscar, tá dando passe pra gol. Tô gostando do Coutinho dentro de campo, particularmente. Lógico que não é aquele Coutinho ainda que a gente espera que ele sabe do potencial dele, né? Mas é um jogador que tá ajudando, querendo ou não, né? A gente pode dar uma olhada aqui na temporada que o Coutinho não estava, que era 23 e 24. O pai ele chegou no Vasco ali em 2023. E a gente pode dar uma olhada aqui, ó. Ele fez 41 jogos, 2.440 minutos jogados, 5 gols, 9 assistências, 9 cartões amarelos. É o jogador que a gente pegar por dado, falar assim, pô, é um meio campista, são dados bons, né? Mas é um jogador, cara, que quando o Paê em jogo grande parece que ele some, entendeu? É um jogador que hoje ele é banco de reserva do Coutinho, isso sem dúvida nenhuma. Ele é reserva do Coutinho, né? E o Paê tem um salário muito alto. O que pesa pro Paê não renovar é o salário dele. Agora, por exemplo, o Paê recebe 1.500.000 por mês. Se o Vasco oferece pra ele ali 600, 700 mil reais, talvez dê pro Vasco pagar tranquilo e tudo mais. Cara, não negaria nunca ter o Paê no elenco como reserva do Coutinho. A gente viu sábado. Saiu o Coutinho, entrou o Paê. Olha a qualidade que o Paê entrou naquele jogo. Jogou bem. O problema do Paê é que ele não tem uma regularidade. O Paê ele joga um jogo bem, joga um jogo mal e assim vai, né? E não consegue manter uma regularidade, infelizmente, né? Então, querendo ou não, pelo salário do Paê que ganhou 1.500.000 no banco de reservas do Vasco, eu acho muita coisa e pra mim não tem que renovar com o Paê. Agora, se o Paê aceitar uma redução de salário, aí talvez a gente poderia renovar com o Dimitri Payet. Beleza? Então, informação importante pra gente saber, falando um pouquinho sobre o Payet, que é um jogador aí que possivelmente vai estar de saída do Vasco da Gama. Bom, outro ponto aqui também, né, que é sobre o Carille, que é um treinador que tá sendo muito pressionado, criticado pelo torcedor vascaíno, até com razão, né, porque o Carille ultimamente, o Campeonato Carioca do Vasco foi pífio, na minha opinião, foi horroroso. É lógico que faltou contratações, né, mas foi fraco, na minha opinião, o Campeonato Carioca do Vasco. O início a gente ganhou do Santos de virada, teve aquele jogo contra o Melgar ali que foi um desastre total. A gente abriu 3-1 contra o Melgar e aí em 10 minutos o Carille colocou mais um zagueiro e tudo mais. Foi só bombardeio do Melgar e acabou tomando 2 gols em 10 minutos, né? E acabou empatando aquele jogo. O resultado não é ruim? Não é ruim. A gente conquistou 1 ponto, mas pô, a gente estava conquistando 3 e em 10 minutos a gente perdeu isso, né? Então, pra mim ali foi como se fosse um sabor de derrota, né? E o Carille, ele falou na coletiva, né? Olha aqui, ó. Carille, o grupo está confiante e não me sinto pressionado internamente. Porque a torcida, né, fora do interno ali, da diretoria, dos jogadores, etc., ele acha que ele não tá pressionado. Ele não se sente pressionado. Agora fora, a pressão ali é absurda, né? A pressão que o torcedor do Vasco tava fazendo no Carille era absurda. E aí agora, após esse jogo contra o Sport, que eu não achei que o Vasco jogou super bem, né? Mas conseguiu o resultado mais uma vez, né? Eu não acho que o Sport também foi muito melhor do que o Vasco, etc. Não. Achei que o Sport foi melhor no jogo, teve mais posse de bola, mas que adianta ser melhor, ter mais posse de bola, não finalizar, não conseguir fazer o gol, né? Não adianta de nada, bulufas nenhuma, né? Então, o Carille falou o seguinte, ó. Técnico Carille recordou ter poupado os jogadores na derrota por 3-0 para o Corinthians no Brasileirão, para justificar a vitória do Vasco sobre o Sport, por 3-1. Neste sábado, pela terceira rodada da competição, segundo o treinador, o planejamento foi bem executado para que a equipe tivesse condições de vencer o Puerto Cabello pela Sul-Americana e o time pernambucano em jogos realizados em São Januário. O grupo está confiante, não me sinto pressionado internamente, sou muito claro com o meu trabalho, os diretores acompanham, veem vídeos, veem o que conversamos com os jogadores. No jogo do Santos para cá, o que eu planejei deu certo. Se eu não tivesse ganho na terça ou hoje, né, que era no caso sábado, contra o Corinthians, se a gente teria dado errado, perdão. Um planejamento da minha cabeça, discutindo e conversando o que foi feito contra o Corinthians. Se a gente vai com o grupo principal contra o Corinthians, não ia estar inteiro na terça e nem no sábado. A gente está vendo todos os times mudando bastante. E a gente vindo de uma altitude, graças a Deus deu tudo certo que planejei. Se não tivesse dado, a responsabilidade seria minha. Disse o Fábio Carille aí, né, após a vitória do Vasco contra o Sport. Aí tá aqui, ó. O Vasco chegou à sua segunda vitória em 3 rodadas e dorme no G4. O time é o terceiro colocado com 6 pontos, um atrás do líder Palmeiras, empatado com o Juventude, que tem o melhor saldo de gols. O Vasco volta a campo já na terça-feira, quando visita o Ceará às 21h30, horário
de Brasília lá no Castelão. Jogo muito difícil, inclusive, na minha opinião. O Vasco tem mais time que o Ceará, na minha opinião, também. Acho que é uma obrigação do Vasco, né? O Vasco tem a obrigação de ganhar de qualquer um. E, logicamente, num time que é inferior ao nosso, lógico que a gente também tem que ali, com certeza absoluta, pontuar. Se o Vasco quer brigar por coisa grande em 2025, o Vasco tem que pontuar contra esses times inferiores, contra times pequenos, querendo ou não, e etc, né? E o Vasco tá conseguindo. Ganhou São Januário, conquistar os pontos dentro de casa. Fora de casa também é super importante. Não adianta nada a gente ganhar os 2 jogos dentro de casa e perder todos fora, né? Porque o Vasco tem uma certa dificuldade gigantesca de ganhar jogo fora de casa, etc. Beleza? Então, informação importante pra gente saber sobre esse ponto do Fábio Carille. E outro ponto aqui também que eu notei, né, cara, é que os jogadores do Vasco, eles estão muito, cara, apoiando muito o Fábio Carille, né? Os jogadores sabem que o Carille tá sendo muito pressionado pela torcida e tudo mais, e mesmo assim o elenco do Vasco, ele tá apoiando o Carille. E mais uma vez, o elenco foi abraçar o Fábio Carille após o gol. Olha aqui, ó. Você vê todo mundo lá abraçando o Carille e tudo mais, todo mundo batendo palma e etc, né? Batendo na mão do outro, cumprimentando, né? Agradecendo ali. Então, cara, querendo ou não, os jogadores estão junto com o Carille. E aí, cara, o Carille, querendo ou não, pra mim, eu ainda continuo com a minha opinião. Eu acho que o Carille não é treinador ideal pro Vasco, mas, querendo ou não, ali dentro de São Januário e tudo mais, ele tava conseguindo resultados. Ganhou do Santos, ganhou do Sport, ganhou do Puerto Cabelo. Aí terça-feira tem mais um jogo contra o Santos e vamos assistir, vamos jogo a jogo. A gente vai analisando como o Carille tá e tudo mais. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Tá bom, pessoal? Hoje tem live às 13 horas, às 14 horas, perdão. Ontem eu acabei fazendo live um pouquinho mais tarde, um horário que não era o nosso, etc. Então peço até perdão a todos vocês. Mas amanhã tem live aí às 14 horas para todos vocês. Tamo junto? Obrigado pela moral de todos. Espero que vocês gostem, espero que vocês gostaram desse vídeo. Obrigado pelo apoio de todo mundo tá se inscrevendo, todo mundo que é novo. Ontem chegou muito inscrito aqui no canal. Mais de 100 pessoas se inscreveram no canal no dia de ontem, com o vídeo que a gente postou. Obrigado pela moral de todos. Tem vídeo todos os dias, 7 horas da manhã, como esse que você está assistindo. E também tem live às 14 horas, beleza? Beijo a todos, saudações vascaínas. Que Deus abençoe todos vocês.